É possível que estejamos vivendo dias da grande tribulação ou estamos ainda no princípio das dores? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Vamos lá. Muitas pessoas vão dizer assim, não, sem chance. Ainda falta isso, ainda falta aquilo, ainda falta isso, ainda falta isso. Estamos só no princípio das dores. Não estamos na tribulação ainda porque não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, não aconteceu aquilo, não aconteceu mais isso outro. E esses aí são os apressadinhos, né? Tem uma coisa muito interessante, inclusive vai estar até também no meu livro, que é o seguinte. Quando a história está sendo vivida, nós não conseguimos observar quando começa e quando termina. Vou dar um exemplo aqui para você, irmã Cássia. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, se você for ler em algum texto, algum livro de história, em algum artigo, vai ter lá mais ou menos o dia que eles entendem que deu o estopim, o início da Primeira Guerra. Foi no dia tal lá que teve uma vez que mataram lá um embaixador, uma coisa assim, iniciou. Eu não sei nem se foi na Primeira ou na Segunda Guerra. Da Segunda Guerra Mundial também, se você for pesquisar, eu vou até botar aqui no Google, vamos lá, que é interessante isso aqui. Ó, só para a gente entender, né? Quando começou a Segunda Guerra Mundial. Tá aqui, ó. Aqui já dá a data bem bonitinha. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939. Ok? Isso aqui é vamos dizer assim, uma datação feita por historiadores, dando início aqui. Aqui fala o quê? Ó? Que foi quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira da Polônia e um encouraçado alemão abriu fogo contra Danzig, cidade livre que contava com a presença de tropas polonesas. Ok, aqui aconteceu algo realmente significante. Então, para os historiadores, a Segunda Guerra Mundial começou nesse dia, 1º de setembro de 1939. A pergunta é: quem estava vivo em 1º de setembro de 1939, quando aconteceram essas coisas? No dia 2 de setembro, eles tinham a noção que, opa, ontem começou a Segunda Guerra Mundial. Impossível. Tá entendendo? Então, quando a história está sendo escrita, está sendo vivida, não é nem escrita, quando a história está sendo vivida, nós não temos como saber o dia exato que começou, que terminou. Beleza. As tropas alemãs naquele dia invadiram a fronteira da Polônia. E aí a gente pode dizer o quê? Que começou uma guerra entre Alemanha e Polônia. Ok? Mas não daria para saber naquela época que isso iria iniciar a Segunda Guerra Mundial. De fato, de certeza absoluta. Da mesma forma que não sabemos se essa guerra da Rússia com a Ucrânia vai de fato iniciar uma guerra mundial. Pode ser que ela inicie uma guerra mundial? Pode ser. Pode ser que não? Pode ser que não. Se a guerra Rússia e Ucrânia der início, ela escalar, ela aumentar, ela der início a uma guerra mundial, daqui a alguns anos na história, vão escrever que naquele dia, né, que eu não sei exatamente a data, que a Rússia entrou com aquele monte de tanque lá na Ucrânia, aquele dia começou a Terceira Guerra Mundial. Mas quando aconteceu isso, a gente não sabia que aquilo dali iria iniciar uma Terceira Guerra Mundial. Tá conseguindo? Eu estou tentando explicar da forma mais
Que eu sei que é bem complexo, mas eu acho que vai dar para entender, né? Então é isso aí. Não dá para a gente saber quando nós estamos vivendo a história, as datas exatas. Isso aqui agora começou o apocalipse, hein? Não dá, cara. Não vai dar para saber. Vai dar para saber anos depois. Olha, tá lembrado daquele dia que aconteceu o terremoto tal? Tá lembrado daquele dia que, sei lá, da pandemia? Tá lembrado daquele dia daquela guerra lá do país X com o país Y? Tá lembrado? Então, aquilo ali começou a tribulação. Mas na época a gente não tem como saber. Então é isso aí. Não dá pra gente saber quando começar o apocalipse se nós estivermos vivendo nesse período. Vai ser impossível, completamente impossível de saber. A gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma ideia, a gente pode imaginar que talvez agora sim começou. Então, sempre que a pessoa me pergunta, Nobre, estamos vivendo um apocalipse? Eu digo que eu acho que ainda não, mas eu não tenho certeza. Então, para complementar, nós poderemos sim. Isso aqui eu sei que é polêmico, algumas pessoas podem não concordar. Nós poderemos sim já estar no início da grande tribulação e nem estar sabendo do que aconteceu. Nem estar sabendo que nós estamos nesse período da história. Até porque quando começa a grande tribulação, não será como as pessoas imaginam. Tipo, começou a tribulação hoje, aí amanhã todo mundo já é obrigado a aceitar a marca da besta. Não. Isso é um processo. Tanto que a marca da besta é uma das últimas coisas que vai acontecer no Apocalipse. Nobre, mas vai começar o Apocalipse quando for construído o templo lá em Israel. Não. Não. Porque isso é uma visão que as pessoas têm. Mas o Apocalipse ele pode acontecer todinho sem que seja construído um templo. Nobre, mas como? Isso é impossível. É uma forma de interpretação que existe também, que pode acontecer. Eu já falei isso em outros vídeos, né? E falo isso também no meu livro, né? No meu livro eu falo justamente sobre isso. Que o Apocalipse ele pode acontecer sem que um templo seja obrigatoriamente construído. Porque o texto diz que quando o anticristo, né, chegar no lugar sagrado, no local santo. Então, quando ele chega no local santo, não está falando de um prédio. Embora que Paulo tenha escrito no templo de Deus querendo parecer Deus, Paulo pode ali ter escrito baseado porque na época dele ainda existia um templo e aquele era o local. Mas Daniel e o próprio Jesus Cristo, eles não falam de templo, eles falam do local. Então, quando o anticristo adentrar ao local sagrado, que é onde está o domo da rocha, né, aquela cúpula dourada dos muçulmanos, com templo ou sem templo. Quando o anticristo entrar ali, aí você pode dizer que o bicho vai pegar. Inclusive, esse é um dos grandes sinais. Nenhum presidente do mundo entrou na cúpula dourada. Nenhum presidente do mundo entrou na cúpula dourada. Então, quando alguém entrar naquele relicário, aí é um sinal claríssimo. Agora, isto não significa que vai acontecer no primeiro dia da grande tribulação. Isso pode acontecer mais bem para o final. Então é por isso que não tem como a gente saber exatamente que dia começa a grande tribulação. Não dá para saber, né? Espero ter esclarecido aí, irmã Cássia. Vamos ver aqui. Cadê? Opiniões tem demais, né? Sobre a questão da Rússia e Ucrânia. Não é Gog e Magog, né? É outra situação. Valeu, meu irmão. Entendi com clareza, meu irmão perfeito. Valeu, obrigado.
Deise Camargo, vou comprar 2 livros, um para mim e outro para emprestar para as pessoas. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Foco.